Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda videoaula. Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre características físicas, químicas e biológicas dos esgotos sanitários. Vamos conversar também um pouquinho sobre legislação e padrões de lançamento. Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Os objetivos são conhecer a composição, algumas análises, alguns parâmetros de análise dos esgotos sanitários, para então podermos selecionar tecnologias de tratamento e entender a legislação e padrões de lançamento dos esgotos. Bom, basicamente, uma estação de tratamento de esgoto deve atender às legislações federais do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Nós temos as resoluções A357 e A430. Ambas dispõem sobre recursos hídricos. A 357, ela diz respeito à classificação dos corpos d'água e diretrizes para o enquadramento das condições e padrões de lançamento de efluentes. A resolução CONAMA 430, ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes e parte dos padrões de lançamentos da 357. Bem, além destas resoluções, cada estação de tratamento de esgoto deve atender a uma resolução SEMA 021, que estabelece os limites padrões de esgotos tratados e as portarias também locais do Instituto das Águas, antiga SUDERSA. Para termos uma ideia e observarmos os padrões de lançamento de esgoto, trago aqui para vocês um pedacinho da resolução 430. Vejam, pessoal, que nessa resolução nós temos aqui para o lançamento direto da estação de tratamento de esgoto, o efluente deverá conter, pH entre 5 e 9, temperatura menor que 40 graus Celsius, materiais sedimentáveis até 1 ml por litro em teste de 1 hora em Cone-Inhofe, e a demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO 520, menor que 120 miligramas por litro. Também, na mesma resolução, permite o quê? Que o sistema de tratamento apresente uma eficiência mínima de remoção de 60% de DBO. Portanto, isso está ligado com o nosso tipo de tratamento, ou mediante estudo da autodepuração do corpo hídrico, que também veremos na disciplina. Bom, substâncias insolúveis em hexano, que são os óleos e graxas, até 100 miligramas por litro. E ausência de materiais flutuantes. Vou me ater um pouquinho nestes parâmetros. Vejam bem, o pH afeta o metabolismo de micro-organismos e, consequentemente, a velocidade da degradação da matéria orgânica. Por isso, tão importante o pH próximo à neutralidade. A temperatura, junto com o pH, influenciam a velocidade das reações bioquímicas e a influência da solubilidade dos gases. Para vocês terem uma ideia, o aumento de pH e a temperatura proporcionam a produção de amônia livre, que é altamente tóxica para os peixes. Mas isso já em pequenas dosagens. Os sólidos sedimentáveis, ele assoreia o leito do corpo hídrico. Se ele for rico em matéria orgânica, ele deve ser digerido antes de ser lançado. Por quê? Para não competir com o oxigênio do rio, promover mau odor e liberação de gases. A DBO, quanto mais baixo o valor de DBO, menos oxigênio dissolvido do rio irá consumir. Mas da DBO falaremos um pouco mais adiante. Os óleos e graxas devem estar ausentes ou muito poucos, até 100 miligramas por litro. Por quê? Porque eles promovem o recobrimento das partículas dos micro-organismos, dificultando a transferência de massa. E provoca também a flotação do lodo em sistemas anaeróbios e aeróbios devido à densidade. Já os materiais flutuantes, eles promovem a poluição visual bastante indesejada pelas estações de tratamento de esgoto. Pois, em geral, a comunidade ela fica mais alerta. Muito bem.
Aqui eu tenho uma foto que explica, mostra, né, materiais flutuantes presentes no Rio Teba, no Rio Grande do Sul, há algum tempo atrás. Pessoal, também a gente observa muito, né, materiais flutuantes nos corpos hídricos, nas superfícies dos corpos hídricos, que devem estar virtualmente ausentes. Bom, iniciando aqui, apenas o 0,1% do nosso esgoto são sólidos, que contaminam os corpos hídricos e que precisam ser removidos. Porém, pessoal, o grande desafio é conhecer que tipo de sólidos são estes e como os remover do meio líquido, porque causam poluição devido à falta de tratamento adequado. Então, pessoal, existe uma infinidade de análises que podem ser realizadas, mas eu vou comentar algumas aqui com vocês. Físicos, né? Parâmetros físicos de qualidade dos esgotos. Nós temos quais parâmetros? Temperatura, cor, odor e turbidez. Químicos, sólidos, matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, alcalinidade, cloretos, óleos e graxas. Biológicos, bactérias, algas, fungos e protozoários. Eu poderia ficar uma tarde inteira conversando com vocês sobre cada um desses parâmetros. Além deles, existem muitos outros, como os micropoluentes, hormônios, pesticidas, fármacos, metais pesados, enfim. Mas os principais parâmetros de qualidade dos esgotos são os da legislação. Então, para sabermos que uma gama enorme, apesar de sabermos, né, que uma gama enorme de outros compostos alheios ou não naturais são depositados diariamente nos corpos hídricos, não os abordaremos. Bom, os principais são esses, pessoal: sólidos, indicadores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e indicadores de contaminação fecal. O custo de tratamento de uma estação de tratamento de esgoto, ele vai levar em consideração o quê? Quanto maior a necessidade de remover compostos, mais caro é o sistema de tratamento. De forma que nós não poderíamos mais gerar esgoto sanitário. Teríamos que voltar ao banheiro seco conforme usavam os incas e os povos antigos. Você poderia imaginar isso? Vamos começar então, pessoal, pela série de sólidos. Os sólidos, eles são compostos, né? Nós temos os sólidos totais, que são compostos pelos sólidos em suspensão, os dissolvidos e os sedimentáveis. Os sólidos em suspensão, eles são retidos em membrana de 0,45 micrômetros. Os que passam por esses sólidos são considerados, por essa membrana, me desculpem, são considerados sólidos dissolvidos solúveis. Eles não ficam retidos na membrana, eles estão dissolvidos no meio líquido. E nós temos ainda, pessoal, os sólidos sedimentáveis, que é a fração que sedimenta em 1 hora no cone Inhofe. Nós vamos ver isso no laboratório um pouquinho. Outra coisa, pessoal, tudo que for volátil, que volatilizar a 550 ou mais de temperatura, graus Celsius, né? Indica quantidade de matéria orgânica. O material cinza, como uma cinza que fica no cadinho, ele não é matéria orgânica. Ele é considerado como sólidos fixos, que não são incineráveis, que podem corresponder também aos minerais que estão dissolvidos no meio. Somente após análise de sólidos é que podemos quantificá-los. Bom, aqui eu trouxe para vocês o esquema aqui, uma divisão mais ou menos da série de sólidos. Vejam, pessoal, que dos sólidos totais nós temos os sólidos suspensos e os sólidos sedimentáveis. E aqui nós temos os sólidos dissolvidos, que é aquele que passa pela membrana. Dos sólidos suspensos, nós temos os fixos e os voláteis. Os fixos são os sais insolúveis. Os voláteis, eu posso dar como exemplo para vocês aqui, que é o amido, que não passa, que fica retido na membrana de 0,45.
tá? Os sólidos dissolvidos fixos são os sais solúveis, né? Como, por exemplo, o cloreto de sódio. Quando a gente faz comida, por exemplo, a gente adiciona cloreto de sódio, mas as moléculas, elas se dissolvem totalmente. Mas se fizermos uma análise de sólidos, eles permanecem após incineração a 550 graus Celsius. Os sólidos dissolvidos voláteis, eu poderia usar como exemplo a sacarose, o açúcar que adicionamos ao cafezinho todos os dias. Bom, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, nessas duas fotos, uma questão. Observem, e aqui está escrito sólido no lugar de errado. Que tipo de sólidos temos nessas duas situações? Essa e outras questões farão parte da nossa atividade 2. Aqui nessa foto em laboratório, nós podemos observar como os sólidos dissolvidos ou em suspensão podem ser removidos do meio líquido. Isso daqui, pessoal, é um sistema de tratamento que se chama coagulação, floculação e sedimentação. Esse sistema é o JAR test, ou teste de jarros, que vocês vão ver numa próxima disciplina. Não faz parte dessa nossa primeira disciplina. Bem, como matéria orgânica carbonácea, nós temos que determinar essa matéria orgânica que está no esgoto e que depois ele vai ser lançado no rio. Pessoal, é muito difícil quantificar esse tipo de matéria orgânica. Então, nós passamos a quantificar a matéria orgânica carbonácea pelos métodos indiretos. O que são esses métodos indiretos? É o consumo, nós não medimos o carbono, nós medimos o consumo de oxigênio que aquele carbono naquele meio vai consumir em termos de oxigênio dissolvido. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui as três, a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO última, que é a demanda bioquímica última de oxigênio, e nós temos a DQO, que é a demanda química de oxigênio. Muito bem, com essas medidas nós podemos saber qual o potencial poluidor do nosso despejo no corpo hídrico, ou no corpo receptor. A demanda bioquímica de oxigênio, ela retrata a quantidade de oxigênio dissolvida, aliás, requerida para estabilizar, por processo biológico, a matéria orgânica carbonácea. Isso daí se dá pela respiração dos micro-organismos. Então, muitos autores chamam a demanda bioquímica de demanda biológica, mas não é totalmente correto. Prefiro que vocês conheçam a DBO como demanda bioquímica de oxigênio. Bom, o método consiste em quê? Nós vamos dar uma olhadinha em laboratório, mas o método consiste em quê? A manter a nossa amostra, a DBO, que nós vamos medir a DBO, em 5 dias, numa temperatura de 20 graus Celsius. É isso aí, é a DBO 520 ou a DBO padrão. Bom, o que é a DBO última que eu havia comentado com vocês? A DBO última, pessoal, ela representa o resto de remoção da matéria orgânica, que é mais ou menos uns 50% da DBO padrão. Então vejam aqui que a DBO padrão, que é a 20 graus Celsius, ela consome uma determinada quantidade de oxigênio. Mas se nós mantermos aquela mesma amostra por 20 dias, há uma estabilização do consumo de oxigênio e com isso nós podemos medir a DBO última, que é a demanda bioquímica há 20 dias. Pode ter algumas variaçõezinhas, mas por literatura, por pesquisas de literatura, alguns autores citam o quê? Que a DBO última, a relação entre as duas, é de 1,46 por o esgoto sanitário.
Bom, aqui eu trouxe para vocês poderem observar, né, um pouco melhor, para quem ainda não teve contato com esse tipo de análise, que nós vamos medindo o oxigênio dissolvido da amostra. Então, no dia 0, nós medimos o oxigênio dissolvido. No dia 5, nós medimos o oxigênio dissolvido, que teoricamente ele vai diminuir, porque a amostra já contém micro-organismos. Então, esses micro-organismos vão consumir oxigênio. Mas, se não tiver micro-organismos, nós temos que fazer uma semeadura de alguns micro-organismos. E lá no final de 20 dias, nós também medimos o oxigênio dissolvido. Com isso, nós temos aqui o quanto demandaria aquele despejo de oxigênio dissolvido para ser estabilizado. Agora, pessoal, a demanda química de oxigênio. Bom, na DQO, tudo que for oxidável com dicromato de potássio será computado pela mudança de coloração. Nesse caso, pessoal, nós não utilizamos micro-organismos para decompor aquela matéria orgânica. Nós utilizamos o dicromato de potássio em meio ácido. Nesse caso também, a DQO ela é 1,7 a 2,4 para o esgoto sanitário, ou seja, há uma superestimação do oxigênio dissolvido. Observem aqui que a matéria orgânica, na presença do dicromato de potássio, ela vai passar aqui de alaranjado para a coloração verde. Quanto mais esverdeado for o nosso tubo de ensaio, após a análise, maior vai ser a demanda química de oxigênio. Bom, agora vamos entrar no nitrogênio. Pessoal, o nitrogênio é uma série de análises que podem ser feitas. O nitrogênio principal é o nitrogênio amoniacal, que a legislação hoje cobra nos corpos hídricos, tá? Então vejam, aqui eu trouxe o ciclo do nitrogênio e quero mostrar para vocês que o nitrogênio orgânico da matéria orgânica, material mais complexo, ele passa a amônia livre, NH3, e íon amônio, NH4+. Após isso, né, sem a presença de oxigênio. Após isso, quando a gente tem o aporte de oxigênio na molécula, nós passamos a íon nitrito e íon nitrato. Tá? Existe um processo de desnitrificação em que o nitrito e o nitrato eles podem ir a nitrogênio molecular N2, gasoso que vai para a atmosfera. Assim nós removemos o nitrogênio do meio líquido. Mas isso também faz parte de conteúdos de uma outra disciplina que vocês terão aqui no Restec. O importante aqui, pessoal, é saber o quê? Que o nitrogênio orgânico, que vai amônia livre e íon amônio, eles podem ser computados e aí nós temos o NTK, que é o nitrogênio total Kildan. Ele computa o quê? A amônia mais o nitrogênio orgânico. Essa forma aqui de nitrogênio, amoniacal e orgânico, é o que predomina no esgoto bruto. Após tratamento, nós podemos ter situações de nitrato e nitrito, tá? Mais o nitrogênio Kildan ainda. Portanto, pessoal, com base na forma que o nitrogênio se encontra, nós podemos estimar o estágio de poluição em função da forma predominante de nitrogênio. Se encontrarmos mais nitrogênio orgânico ou nitrogênio amoniacal, sabemos que é uma poluição recente. Se encontrarmos nitrogênio mais nas formas aqui amoniacal, nitrito e nitrato, nós teremos uma poluição um pouco mais antiga. Bom, de onde que vem o nitrogênio? A principal fonte de nitrogênio é a ureia ou a urina ou ainda fertilizantes nitrogenados, que são usados nas lavouras. Esses fertilizantes nitrogenados, eles são carreados para o corpo hídrico pela chuva. E aí nós temos aqui, podemos até chegar a ter o que nós chamamos de eutrofização. Quando o corpo hídrico ele tem uma determinada característica de escoamento, como os lagos e as represas.
Também observem que o pH, conforme eu falei no início da aula, ele afeta drasticamente a forma de nitrogênio que a gente encontra no meio líquido. Então, o pH menor que 8, praticamente toda a amônia está na forma de íon amoniacal. pH 9, 50% está na forma amoniacal e os outros 50% na forma de amônia livre. Mais que 11, praticamente toda a amônia na forma de NH3. Teremos problemas com os peixes. Fósforo. O fósforo é um macronutriente que, junto com o nitrogênio, como eu falei para vocês no slide anterior, pode promover a eutrofização nos corpos d'água com menor velocidade de escoamento. A principal fonte de nitrogênio, de fósforo, desculpe, é o detergente e os produtos químicos domésticos. Quanto aos indicadores de contaminação fecal, pessoal, a detecção de micro-organismos oriundo do trato gastrointestinal do ser humano é bastante difícil. Hoje, nós usamos a Escherichia coli, que é do grupo dos coliformes fecais termotolerantes. Mas, ainda assim, é possível encontrar Escherichia coli em fezes de animais de sangue quente. Então, a análise não é muito precisa. Nós podemos afirmar que a Escherichia coli vem do trato gastrointestinal do ser humano. A análise deve ser combinada com outros parâmetros para a inferência de contaminação por fezes humanas. Mas ainda utilizamos Escherichia coli e coliformes fecais termotolerantes como indicadores de contaminação fecal humana. Há países mais ricos que analisam a cafeína como indicador de contaminação humana, por ser um hábito somente do ser humano o consumo de café. Eu utilizei essas referências básicas, pessoal, mas vocês encontram uma infinidade de outras referências bastante importantes e relevantes no nosso meio. Pessoal, é importante destacar que existem inúmeras outras características dos esgotos. Aqui abordamos as principais. No material escrito de apoio, vocês encontrarão informações mais completas. Agora, vamos à videoaula de laboratório?